Então, eu queria convidar você para continuar nesse mesmo espírito que as canções já vinham nos conduzindo, que as palavras que o Ângelo ministrou nesses primeiros domingos desse primeiro culto, que falavam sobre o sacerdócio centrado no Evangelho, que a palavra que o Rodolfo trouxe na semana passada, que também trazia-nos de volta a lembrar do Evangelho, ela tivesse assim como um rio fluindo e nos levando nessa direção do verdadeiro Evangelho do Senhor. Então, se você puder abrir comigo a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 7, eu quero apresentar todo esse capítulo a você de uma maneira panorâmica e não muito aprofundada, mas que vai nos lembrar desse poder desse Evangelho. Eu intitulei essa palavra, eu dei vários títulos, né? Porque era para eu ter pregado ela há 3 semanas atrás e a gente sentiu de não compartilhar, depois era a apresentação e aí ela vem mudando de nome com as semanas, né? Porque eu achei que os nomes estavam meio escandalosos, mas eu vou apresentar o nome para vocês e depois eu vou dizer o que eu defini, tá bom? O primeiro pensamento foi viúvos da lei e casados com Cristo. Mas por último, para que não ficasse um nome muito escandaloso, eu deixei assim: a lei condena, o Espírito liberta e nos faz viver por Ele, ou no Espírito, tá? Então, Romanos já tem sido pregado no nosso meio há muitos dias. Inclusive, gente, se vocês quiserem chegar mais para o meio aqui, chega. Eu sei que tem uns lugares de estimação, né? Will, Jéssica, chega para cá, irmãos, que aí eu movimento menos, que eu estou com toxicólogo para esse lado aqui, minha cabeça não está virando bem, então eu tenho que virar o corpo todo. Mas só para introduzir vocês, Romanos já tem sido pregado, e a última pregação de Romanos, o Felipe apresentou o capítulo 6 de Romanos. E eu queria começar, então, nos últimos versículos do capítulo 6, para nos dar contexto, para compreender todo esse enredo do capítulo 7. Então, se você tiver com Romanos aberto aí no capítulo 7, olha a partir do verso 20 do 6, porque diz assim a palavra do Senhor. Porque quando... a primeira versão que eu vou utilizar aqui, ela eu acho que a Almeida... ACF, né? Almeida Corrigida Fiel. Mas no decorrer da mensagem eu vou usar a NVT, tá bom? Então, se der para mudar rapidinho. Mas se não, o que você botar eu leio. Dá para botar o 6:20 aí? Qualquer versão, pode colocar que eu vou ler aqui com você, tá bom? Para não bagunçar a nossa leitura, vocês acompanham aqui comigo. Romanos capítulo 6, a partir do verso 20. Aí você vai passando de um por um até... Nós vamos ler até o... Nós queremos, Senhor, experimentar junto com todos os santos aqui o pleno conhecimento do Senhor, do seu mistério, que é revelado nas Escrituras, mas que muitas vezes as escamas dos nossos olhos não nos deixam ver. Por isso nós te pedimos, leva a nossa mente cativa ao Senhor nessa manhã, Pai. Que todo sofisma, que toda a cosmovisão equivocada que nos impede de perceber a bondade expressa na cruz do Calvário, a justiça operada, a salvação aplicada a nós, tudo aquilo que impede essas verdades sejam destruído agora pelo poder da palavra de Deus. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Abra os nossos olhos para ver. Então, irmãos, quando você olha para essa carta é uma carta que foi endereçada aos romanos. Paulo tinha como alvo cristãos. Esses cristãos, eles eram gentios que haviam convertido, eram judeus que haviam convertido ao cristianismo. Então essa carta, ela é muito contextualizada com os nossos dias, porque é como se Paulo falasse a igrejeiros, a pessoas que estão na fé, a pessoas que estão vivendo o Evangelho. Mas aparentemente a preocupação de Paulo nesse monólogo, porque se você perceber a carta, Paulo faz perguntas e ele responde às perguntas, e em muitos momentos Paulo parece desesperado enquanto ele comunica do Evangelho. E eu queria que você tivesse a sensibilidade de perceber na própria escrita como Paulo desejava que as pessoas que recebessem essa carta fossem de verdade alcançadas pelo Evangelho de Cristo. E olha que interessante,
Ele está falando assim: antes vocês eram casados com a lei. E casados com a lei, vocês só produziam morte. Mas agora, porque Cristo morreu, e vocês morreram na morte de Cristo, vocês estão livres da lei, e agora casados com Cristo, esse casamento vai gerar frutos. E o fruto que ele está falando é santidade, santificação. Então, quando nós olhamos para esse texto, talvez o primeiro pensamento é: opa, agora vai vir uma pregação sobre divórcio e segundo casamento. Não parece que é isso? Vocês estão curiosos para saber, então, qual é a nossa posição sobre divórcio e segundo casamento? Paulo não estava preocupado com divórcio e segundo casamento aqui, mas Paulo estava emprestando através dessa metáfora da família, porque a metáfora aqui não é apenas casamento, é família, porque ele também fala de frutos, ele fala de filhos. Paulo, então, está utilizando de uma linguagem que é um princípio jurídico para apresentar às pessoas como o evangelho se aplica na nossa vida. Então ele fala que antes nós éramos escravos do pecado, mas agora nós somos livres. E só isso daqui já podia terminar a pregação e dizer: vão e vivam isso. Parece que a gente precisa de mais argumentos. Por quê? Porque a liberdade é escandalosa, a graça é escandalosa. Eu não consigo, Ivo, não dá para receber de graça tão grande obra, eu quero pagar. E é esse o movimento que muitos de nós fazemos, de tal forma que o evangelho perde o sentido na nossa mente, perde o sentido na nossa vida, porque a obra é tão grandiosa que eu não consigo receber e eu quero pagar. E toda vez que você tenta pagar a obra da salvação na sua vida, de outra forma você está chamando Deus de mentiroso. Nós até usamos um exemplo que é um pouco mais grosseiro, e como não tem mais transmissão, né, e só está a igreja aqui, vocês vão me compreender. Mas basicamente, algumas pessoas dizem que é como jogar cocô na cruz, para não falar outra palavra que é mais escandalosa. Porque quando nós tentamos pagar a salvação que Cristo operou por nós, você precisa entender que o preço que Jesus pagou, o pecado que nos afastava de Deus, era algo tão escandaloso, era algo tão vergonhoso, era algo tão sujo, era algo tão cruel, era algo tão difícil, que somente o sangue do Filho de Deus poderia resolver. Mas quando você tenta pagar aquilo que Cristo fez por você, você está falando sobre uma moeda que não é intercambiável. Entende? Você sabe o que é uma moeda que não é intercambiável? É o quê? Desintercambiável. Vamos inventar aqui. É como se você estivesse dizendo para Deus: Deus, eu sei que você entregou o puro ouro na cruz do Calvário, e eu quero pagar você com esses... Jesus deu barras de ouro. É como se você tentasse pagar com tijolos de cocô. Hoje eu estou com essa palavra na boca, né? Mas é basicamente isso, irmãos. E eu espero que eu não perca a sua atenção e te escandalize. Mas o fato é que quando nós tentamos pela nossa própria justiça merecer a justiça que foi operada por Cristo na cruz do Calvário, no nosso lugar, é exatamente isso que nós fazemos. E Paulo está muito aborrecido, porque pessoas que foram libertas por Cristo não estão usufruindo da sua liberdade, antes estão voltando para o seu velho vômito. Porque basicamente é isso. Paulo está dizendo assim, ó: você estava casado com um marido violento, espancador, que te condenava, que expunha toda a tua podridão. E Cristo morreu, e você morreu com ele. Agora, a lei que te tornava escravo foi abolida pela morte de Cristo. E agora você está casada com um marido amoroso, protetor, que te nutre, que te supre, que te conduz em pastos verdejantes. Mas você quer voltar
para relacionar com aquele ex-marido espancador. É basicamente isso. Se a gente fosse entrar no assunto de segundo casamento, basicamente a gente ia concordar com uma linha. Porque nós fomos criados para Deus. Nós fomos criados para casar com Deus, para estar casado com Ele. Mas o pecado fez com que eu abandonasse o perfeito noivo e casasse com esse marido violento chamado a lei de Deus. E o que Deus faz através de Cristo é fazer a aliança que você tem com a lei ser revogada para que você volte ao plano original. Você entende? Eu estou sendo claro? Mais claro do que isso se a gente desenhar, né? E um dia a gente ainda vai ter, assim, irmãos que vão pegar nosso esboço e vão fazer infográficos, assim, ó. Na medida que a gente fala, os desenhos vão aparecendo. Eu amo essas coisinhas, né? Mas o fato é que Paulo está falando assim: antes vocês eram escravos, agora vocês são livres para viver a vida eterna. Irmãos, eu lembro do Salmo 126, porque o povo judeu foi um povo escravo. E quando eles saíram do Egito, no Salmo 126, fala a respeito disso. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, não é? Nós deveríamos jubilar pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Mas nós não conseguimos desfrutar disso, porque nós estamos com os nossos braços ocupados. Ao invés de estarmos com os braços livres para celebrar a obra de Cristo, nós estamos abraçando e carregando uma pesada lei, um pesado fardo, um pesado marido. Você entende? Então é disso que Paulo está falando. Ele diz que antes, como salário pelo pecado, nós tínhamos a morte. Agora, porque nós estamos em Cristo, nós não temos salário. Porque salário quem tem é empregado. Filhos têm herança. E a herança que ele está se referindo é a santificação. Porque quando a obra de Cristo foi plenamente completa na cruz do Calvário, quando ele disse, está tudo consumado, e ele ascendeu ao céu, seu pecado foi perdoado. Mas quando ele ressuscitou, e depois de 50 dias ele ascendeu ao céu, ele ascendeu com um propósito. Ele disse: eu vou, porque o melhor não vai vir enquanto eu estiver aqui. Você já parou para pensar nessas passagens de João? Jesus está dizendo que tinha algo melhor ainda para vir. E ele estava falando, ele estava se referindo ao Espírito Santo de Deus, que é o Deus que habita dentro de nós. E é esse selo que Jesus nos deu a todos aqueles que creem no Evangelho de Cristo, que nos dá essa herança de santificação. Toda a obra perfeita de Cristo agora foi depositada na minha conta. Herança é exatamente isso. É todo o bem de alguém que é transferido para o outro. E não tem mérito, irmãos. Você já parou para pensar que herdeiro não tem mérito nenhum? Por que você ganhou essa herança? Porque eu sou herdeiro. Você já viu que tem uns carinha que fazem uns vídeos e eles ficam no semáforo ali de Alphaville, daqueles lugares onde passam os milionários, e eles, quando passa aquele carrão, ele pede para baixar o vidro e ele diz assim: eu queria saber como que eu faço para ter um carro como esse. E os caras estão naqueles carros que valem 1 milhão, 1,5 milhão. E a maioria das respostas é: o que você faz para ter um carro como esse? E os Enzos e as Valentinas respondem: eu sou herdeiro. Desculpa os Enzos e Valentinas daqui, né? O herdeiro nada fez para merecer a riqueza, porque tudo foi o Pai que deu para ele. E ele não tem como fazer nada para merecer aquilo. Você entende? Nós recebemos como fruto do novo casamento. Se no casamento com a lei eu era espancado, o meu marido era tão ruim que a minha vontade era só traí-lo, agora casado com Cristo, o meu marido é tão maravilhoso que o meu desejo é viver plenamente para ele. É isso que Paulo está explicando aqui. Então, em Cristo,
A nossa santificação já aconteceu. De fato, existe uma santificação que ela é progressiva. Mas quando nós nascemos de novo, quando nós ouvimos o chamado eficaz de Deus, e a justificação foi operada em nós, a declaração de Deus, que é uma declaração jurídica, que a gente vai terminar essa mensagem falando sobre ela, em Romanos 8:1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Essa voz que ecoa sobre os filhos de Deus por toda a eternidade, ela é um selo, ela é um endosso, ela é uma outorgação, entende? Isso está sobre nós. Nós recebemos a partir da justificação a santidade de Deus operada em nós. De fato, aquele que começou a boa obra, ele vai continuar até o último dia. Mas ele já operou algo em nós. Nós já temos o fruto desse casamento, a santidade. Agora nós podemos viver em santidade. Entenda, irmãos. Instala o drive, entende? Vamos usar o Pablo Marçal aqui. Instala esse drive na sua cabeça. Já está tudo feito. Você só precisa entender. Está pago, você tem a nota fiscal. Você precisa agora usufruir desse benefício. Então, antes, nós éramos escravos, é o primeiro ponto. Agora nós somos livres. O segundo ponto é, antes eu era um devedor. Agora eu sou herdeiro da santidade de Deus. Eu estava devendo Deus por causa do meu pecado. Mas Cristo pagou a conta e ainda deixou um saldo na minha conta. Agora eu tenho herança. Você entende que ter a dívida paga é legal? Quem está com a conta negativada, se alguém dissesse assim, quanto é que está negativa a tua conta? Você dissesse 50 mil. A pessoa dissesse, pronto, está aqui, ó. Vou depositar 50 mil, cancela o cheque especial dela, você não deve mais nada. Seria legal, não seria? Mas melhor ainda dissesse, está 50 mil negativo? Eu vou depositar 100. 50 zera a sua dívida, 50 é para você gastar com o que você quiser. Foi exatamente isso que Cristo fez. Ele disse, eu estou pagando a sua dívida e eu estou deixando para você um saldo para que você usufrua. Esse é o Evangelho, irmãos. Ele é escandaloso, mas ele é simples. E nós complicamos isso, irmãos. Salário é a obrigação, é a contraprestação devida diretamente pelo empregador a todo trabalhador. Mas dádiva, dom, é um ato de dar espontaneamente algo de valor a alguém. É como presente, oferta, brinde. Você fica sem graça quando você recebe alguma coisa? Eu fico até hoje, irmãos. Imagina o Evangelho. Final de semana passado eu estava com um hóspede em casa e quando os irmãos foram embora eles disseram assim, olha, eu queria ofertar na sua vida porque eu não quero ser pesado a você. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, eu te recebi com todo carinho, não precisa. Ele falou, por favor, não retenha a bênção. Eu falei, obrigado. Botei no meu bolso e é só uma falsa modéstia, irmão, porque eu estava precisando daquele trocadinho. Foi tão bom para mim, mas é constrangedor receber algo de graça de alguém, porque eu não acho que eu hospedei alguém como um hotel hospeda. Não é um serviço no sentido de obter lucro que eu estava fazendo. Entende? Então, quando ele me dá aquele valor, eu não me sinto merecedor. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero devolver. Eu quero pagar. Eu quero... E é exatamente assim que acontece conosco. Quando nós recebemos a dádiva de Cristo. Nós queremos devolver, nós queremos pagar. É nessa hora que nós saímos do lugar de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis, que são por meio de Cristo. E nós oferecemos uma oferta que cheira mal diante das narinas de Deus. Entende? Então, todo crente em Jesus, ele não deveria estar apegado à lei, ele não deveria estar apegado a rituais. Sabe por que ele não deveria? Porque ele não deveria nem ter tempo para pensar na lei. Porque ele deveria estar agarrado, desfrutando do seu maior presente, que é ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro dele.
Isso faz sentido para você? Cristo é a nossa herança e eu não posso fazer nada. A moeda que eu tenho não paga. Deus não recebe a minha moeda. Não existe uma casa de câmbio que me conecte a Deus para transformar a minha moeda num valor que Ele receba. Porque Ele já está satisfeito em Cristo e Ele não precisa de mais nada. Esse é o terceiro ponto da nossa pregação. Dádiva, não salário. Eu recebi um presente, eu não recebi um pagamento. O pagamento era a lei que ia me dar, a morte. Porque o salário do pecado, o salário da lei é a morte. Então vamos entrar na mensagem, porque a gente tem hora, né, para terminar. Capítulo 7 diz assim: não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Agora eu estou na NVT, eu acho. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei, assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Nessa versão aqui fica interessante, né? Vocês estão mortos pela lei para que sejais de outro. Ou seja, não é apenas um divórcio, é uma viuvez. Então, agora eu posso ser de outro. E quem é esse outro que a palavra está se referindo? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos muitos frutos. Irmãos, esse é o maravilhoso evangelho que nos reconcilia com Deus, que nos reconcilia conosco, que nos reconcilia uns com os outros, irmãos. Você entende que não há algo que o evangelho não possa conciliar? Porque existia um abismo gigante. O meu pecado me separava violentamente da santidade de Deus. E a cruz veio e se tornou uma ponte. Agora eu posso acessar a Deus por meio dos méritos de Cristo. Você entende? Então, deixa o velho marido. Deixa a lei que gerava morte. Deixa tudo. Porque agora você pode voltar ao padrão original de estar para sempre casado com Cristo. Mas é incrível, irmãos. Quando nós fazemos uma adoração, no culto, por exemplo, a gente já tem essa mentalidade. Se eu gerar todas as dinâmicas perfeitinhas, a presença de Deus vai ser atraída para esse lugar. E é a respeito disso que o Ângelo tem pregado tanto sobre o sacerdócio centrado no Evangelho. Porque de repente a sua dinâmica não é a adoração. E eu não estou dizendo que a gente deve diminuir o nível da nossa adoração. Mas talvez você pense assim: se eu amar a minha esposa e pastorear o coração dela, a presença de Deus vai vir sobre a nossa casa. Você deve amar e pastorear a sua esposa. Mas a presença de Deus já está na sua casa. Eu vou criar meus filhos da melhor forma possível, porque assim a presença de Deus vai vir sobre nós. A presença de Deus já está sobre você. É por isso que você vai criar o seu filho da melhor maneira possível. Entende que a questão não é o que você faz, mas é de onde você parte. Você não parte de alguém que quer receber, mas você parte de alguém que já recebeu. E porque recebeu, tem a condição de dar. Entende? Então, quando você olha para toda a história da igreja, você vai perceber que muitos falsos ensinos eram disseminados. Existia no Novo Testamento falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos profetas. Tem um irmão que brinca que só não existia falsos evangelistas porque o evangelista não precisa de falso. Sozinho ele já se atrapalha, né? Não sei se vocês já ouviram isso, mas é fato, né? A gente precisa de evangelistas e a gente ora para que Deus levante no nosso meio
evangelistas que vão gerar esse DNA na igreja. Mas é incrível que os evangelistas que eu conheço, eles só geram condenação. Eles dizem assim: vocês não evangelizam, vocês não fazem isso, vocês não fazem aquilo. Ou seja, a mensagem que eles estão pregando não é o evangelho. Entende? Ao invés de falar, vocês não sabem o que Cristo fez pelas pessoas, ele está dizendo, vocês não fazem. E é interessante, né, irmãos? Que em toda a história da igreja tinham falsos ensinos. E Paulo, ele está aqui como um judeu de pedigree. Ele se apresenta, né, em outra carta como alguém que era judeu dos judeus. Ele conhecia a lei. E ele está falando a partir de alguém que foi muito bem casado com esse marido espancador. E que ele não quer mais experimentar disso. E ele está dizendo assim, vocês estão querendo voltar para isso por quê? Os muitos falsos ensinos que apareciam na igreja, os principais eram antagônicos e opostos ao evangelho. Porque geralmente a gente tem essa crise de dizer, ou eu entendo a graça e eu me torno libertino, que na teologia a gente chama de antinomista, é aqueles que dizem que a lei, ela é má, ela não serve para nada, e não é o que Paulo está apresentando aqui. Nós vamos já olhar como é que Paulo fala que a lei é boa. Mas do outro lado a gente tem os legalistas. Os legalistas, eles dizem assim, a lei é boa, e eu vou conseguir, com o meu esforço, guardar a lei. Então você percebe qual é a diferença? Um diz que a lei não presta, e que Cristo fez tudo. Ambos têm meia verdade. Cristo de fato fez tudo. E já que ele fez tudo, agora eu posso viver tranquilamente, porque a graça dele é suficiente para mim. É verdade que a gente pode viver tranquilamente, que a graça é suficiente, mas a graça de Deus me coloca numa condição de andar pelo Espírito. E o que o Espírito me ensina é através dele, conseguir guardar a lei, não desprezar a lei. Jesus não veio para descumprir a lei. Mas o legalista, ao contrário disso, ele se opõe a esse movimento. E ele diz assim, eu não sou como aqueles. Porque é assim que o fariseu se apresenta, né? Tem uma passagem que o fariseu vai na porta e ele diz, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como aqueles. É igualzinho a nossa oração no retiro de carnaval, né? Vocês já viram que crente ora assim no retiro de carnaval? Obrigado, Senhor, porque o Senhor me libertou do pecado. Eu não sou como aqueles que estão descendo na Sapucaí. É igualzinho, é a oração do fariseu. O fariseu, ele acredita que na força dele, ele vai conseguir vencer o pecado. E tanto o legalismo, quanto a libertinagem ou o antinomismo, eles são contrários ao evangelho. O irmão, Igreja Centrada, como é que é o nome dele que eu esqueci? O Tim Keller, ele apresenta isso. Ele diz assim, ó, de um lado nós temos o legalismo, do outro nós temos a libertinagem. E o evangelho não está no meio. Nós não precisamos equilibrar entre legalismo e libertinagem para chegar no evangelho. Porque o evangelho, ele é contrário a isso, ele está indo numa outra direção. Entende? E aí, deixa eu avançar. A motivação de Paulo, então, aqui, era lembrar esses crentes que eles não fazem mais parte de nenhuma dessas correntes. Ele está falando aos salvos em Cristo. Ele está falando àqueles que não vivem mais debaixo da lei. E nem àqueles que estão escorregando na graça. Entende? São pessoas livres, que foram libertas por Cristo, que podem amar e cumprir a lei de Deus pelo poder do Espírito. Irmãos, a lei é boa. Eu não entendia isso. Eu lembro, bem jovem, cantando aquela música do Fernandinho. Quero te obedecer, teus mandamentos são mais doces do que o mel. Aí eu, como é que é? Doces? Irmão, eu estou segurando com uma força para vencer o pecado e você vem dizer que é doce? Então, é que quando eu caminho debaixo da lei,
tentando vencer o meu pecado, eu fazia jejum dia sim, dia não. Dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Para conseguir me manter distante da pornografia. E aí eu consegui, na força do farisaísmo, um ano e meio sem consumir pornografia. Mas um dia, o livro do Charles Swindoll, O Despertar da Graça, não leiam, irmãos, é perigoso esse livro. Todos os irmãos que eu mandei ler se desviaram. O livro é maravilhoso, é que, na verdade, ele te ajuda a descer do muro. Então, os irmãos escolheram o melhor caminho para ir para o inferno, que é viver a vida loucamente, né? Porque o caminho difícil é ser um legalista que fica julgando todo mundo e vivendo uma vida perfeita e vai para o inferno igual. O Despertar da Graça abriu diante dos meus olhos a perfeita obra de Cristo. Os meus olhos foram capturados pela beleza de Cristo. E nunca mais eu desejei encontrar satisfação vendo um corpo feminino, vendo um ato sexual de alguém. Vocês me desculpem se o meu testemunho escandaliza vocês, mas é fato. A beleza de Cristo satisfez a minha necessidade de ver beleza. Agora, fazem muitos anos que eu não preciso consumir essas coisas, porque a graça é suficiente para mim. Entende? Isso é um argumento bem lógico, mas ao mesmo tempo é uma experiência sensorial, visual. Tem que ser em 6D para fazer efeito na nossa vida. E eu oro para que, se você ainda não teve essa experiência ainda hoje, você tenha um encontro com o Cristo em 6 dimensões. Para que você sinta o cheiro, a densidade, ouça a voz. Eu nem sei o que mais que vem no 6D. Mas o fato é que Paulo está lembrando os irmãos que o estilo de vida que eles precisam viver é pelo Espírito Santo. Jesus resolveu todo esse problema, irmãos. E ele nos possibilita uma nova relação. Paulo não está incentivando o divórcio, mas ele está declarando nós... Cara, e você está chovendo no molhado. É isso mesmo. Eu estou repetindo várias vezes a mesma coisa. Nós estamos livres do pesadelo anterior, por causa da nossa morte na morte de Cristo. A graça de Cristo é a nossa justiça e salvação. O casamento com a lei foi infértil, só gerou morte, mas agora casado com Cristo, nós podemos ter muitos filhos. Irmãos, só quem está casado e passa por uma condição de infertilidade que sabe qual é a dor. Eu tenho alguns amigos que sofrem disso. Eu estava do lado deles várias vezes quando pessoas entregaram palavras para eles dizendo que eles iam ficar grávidos. De tal forma que a gente começou a proteger. Quando alguém vinha entregar a palavra, eu dizia assim, o que é que você vai entregar? Ah, é sobre filho. Não, irmão, não entrega não, vai orar. Porque a pessoa começou a se sentir frustrada e abandonada por Deus, porque ela recebeu tantas profecias e tantas palavras e eles não engravidam. Só quem sabe como a infertilidade dói, talvez entenda isso aqui. Ou só quem sabe o benefício que é ter um filho, entenda o que é estar numa relação que pode me dar uma criança, que pode me dar frutos. E relacionar com a graça nos leva a cumprir o espírito da lei. E o que gera é santificação. Então, irmãos, nós somos viúvos da lei pelo corpo de Cristo. Você é viúvo da lei. Sabe, quem está falando sobre isso é uma pessoa que tem muita autoridade. É uma pessoa que conhecia muito da lei. É uma pessoa que foi oprimida pelos seus líderes. É uma pessoa que perseguia cristãos, que matou cristãos. Mas um dia ela teve um encontro com a graça. Um dia os seus olhos foram abertos e ela viu uma beleza que cegou os seus olhos. Saulo, como era chamado, agora como Paulo, ele é alguém defensor
do evangelho da graça. E ele está dizendo, antes tinha toda uma lei, tinha toda uma cerimônia, tinha sacrifício de animais, tinha isso e tinha aquilo, tinha que ter um sacerdote, tinha que ter um local, tinha que ter um dia. Agora, Cristo resolveu tudo. E Cristo é o sacerdote eterno. Ele resolveu, não precisa mais de um intercessor, não precisa mais de um cordeiro, de uma pomba de cereais, não precisa mais de bois, não precisa de mais nada. O caminho foi aberto. Cristo nos reconectou com Deus por meio da sua morte. Por meio da sua morte. Então, no verso 5 ele diz, quando éramos controlados pela o pecado atuava em nós. Os desejos maus só colhiam obras pecaminosas. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela. Já não estamos mais presos ao seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Irmãos, essa daqui é a antítese fundamental de viver no domínio da lei, onde a carne só gera mais pecado. Você quer um exemplo claro sobre isso? Aqui, ó. Tem uma mocinha sentada no colo aqui. Ela não está simplesmente sentada, ela está quase amarrada ali. Se ela tivesse liberada para correr aqui, provavelmente ela estaria tranquilamente sentada do lado da mãe. Mas porque a mãe disse, você não vai descer do meu colo, a vontade de descer desse colo cresce. Você já viu? Deixa o Pedrinho ali na sala e diz assim, Pedrinho, você pode brincar com tudo isso aqui, ó. Só não brinca com isso aqui. E fecha a porta. Ele vai direto aonde você disse que não era para fazer. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Deus disse assim, ó, você pode comer de tudo isso aqui, ó, menos dessa aqui. Qual que eles foram comer? Aqui era proibido. Irmão, a lei, ela é boa, mas ela revela a minha natureza. Ela revela a minha maldade. Você entende isso? Abraçar a lei como única fonte de fé só te leva a descumprir a lei. Quando você é controlado pela sua natureza, você tem os seus instintos mais primitivos despertados. Você se torna um réptil. Você deixa de ser humano. Você já viu que uma pessoa sem Deus, como ela vive? Ela não tem sentimentos. Ela tem instinto. Mas quando nós somos controlados pelo Espírito, a vida é gerada no nosso espírito. Então a lei apela à nossa natureza e gera morte. A graça nos faz viver pelo Espírito e gera vida. Amém? Estou finalizando. Quando chega no verso 7 até o verso 13, começa então o monólogo de Paulo. E ele diz assim, por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade foi a lei que mostrou o meu pecado. Não parece um papo de doido isso daqui? É engraçado, né? Porque ele pergunta e ele responde, né? Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse não cobice. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida em mim. E eu morri. Assim, descobri que os mandamentos da lei que deveriam trazer vida, trouxeram em vez disso morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou. E fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons são os mandamentos. Mas então a lei que é boa foi responsável pela minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos.
Paulo ele está refutando os antinomistas. Paulo está refutando os libertinos. Porque ele foi acusado, quando ele entendeu da graça, ele foi acusado de se tornar um libertino. E ele defende falando, talvez, da sua própria condição. Essa é a discussão na teologia. Então, eu não sei o que o Neto crê, eu não sei o que o CJ crê, eu não sei o que vocês creem, que gostam de pesquisar profundamente, porque alguns vão dizer que Paulo está falando dele mesmo, outros vão dizer que Paulo está falando de Israel, outros vão dizer que Paulo está falando de um judeu. Não interessa, irmãos. Essa discussão, para compreender o evangelho, ela é vã, porque independente disso, Paulo, um judeu ou todo Israel, eram pecadores, e eles não conseguiriam se proteger da lei. Sabe, quando a lei chegou, evidenciou o pecado. Quando Deus colocou o homem no jardim, alguém pode dizer assim, mas não foi Deus que botou uma casca de banana para Adão e Eva escorregarem, não? Não foi, irmãos, porque tinha a árvore da vida e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eles tivessem experimentado da árvore da vida, o que ia acontecer é que todos nós íamos viver automaticamente pelo Espírito. Nós já nasceríamos com esse sistema instalado em nós. Sabe quando você compra um computador que é mais barato porque ele vem com Linux, e aí você tem que pedir para um irmão que manja muito desinstalar o Linux para botar o Windows, né? Então, é exatamente isso. Todos nós já viríamos com o Windows de fábrica. Mas o pecado fez com que nós viéssemos com outra programação. A lei, ela não é má, mas ela evidencia a minha maldade. Logo, a lei é boa, mas o pecado utiliza da lei para me condenar. E aí, para avançar, ele diz, o problema não está na lei, no verso 14, pois a lei é espiritual e boa, o problema está em mim, que sou humano, escravo do pecado. Irmão, eu vou parar aqui só para fazer uma pergunta para você. Você concorda com isso aqui? Eu estou te perguntando porque muitos de nós, nesses dias, vamos numa vibe de uma filosofia chamada behaviorismo. Psicologia positiva. A gente acredita que o homem é bom. Só falta a cereja no bolo. E aí Jesus vem e bota a cerejinha e espirra um spray de unção sobre o bolo, e o bolo brilha e fica lindo. Entende? Se você acredita nisso, o evangelho não é para você, irmão. Você já nasceu santificado. Você não precisa da morte de Cristo. Você pode chegar na cruz e dizer, desce daí, eu não preciso de você, porque eu sou bom o suficiente para me salvar sozinho. Mas se você entende, porque você percebe em você mesmo, ou talvez você não percebeu em você mesmo, mas você tem uns pequenos Adãozinhos agora vivendo dentro da sua casa. E você diz não para ele e ele está olhando para você e está fazendo o que você disse para ele não fazer. Aí você diz, é verdade, tem Adão aí dentro, então também tem aqui. Se você entende que a lei é boa e que o problema é que você é mau, você está na porta do reino. Falta pouco. Porque ele diz assim, ó, no verso 18, mas se sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isso é, em minha natureza, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri essa lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Você percebeu que ele disse assim, descobri essa lei em minha vida? Ele está dizendo que ele entendeu que mesmo instalando o Windows, o Linux não desinstalou. E quando desliga a máquina e liga no outro dia, ele abre de novo no Linux. Eu entendi o evangelho, mas eu dormi. Quando eu acordei, eu preciso reinstalar o drive. Pablo Massal, ajude-nos, né? Ele diz assim, ó, descobri essa lei em minha vida. Quando eu quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim.
Eu amo a lei de Deus de todo o coração, contudo, há outra lei dentro de mim. Que lei é essa que ele está se referindo, irmãos? A carne, a podridão que habita em nós, que está em guerra com a minha mente, que me torna escravo do pecado. Você entende? Essa lei, ela está sempre dentro de mim. Não tem como desinstalar, irmão. Sempre volta para aquilo ali. Só na glorificação isso vai ser resolvido para sempre. Mas o grande boom é aqui, irmãos. Se você observar isso daqui, eu te libero, você vai para casa feliz hoje. Verso 24, ele diz assim: como sou miserável, quem me libertará desse corpo mortal? Sabe, tem toda uma linha de desespero na fala de Paulo. Mas tem duas coisas interessantes aqui. Tem uma constatação. Qual foi a primeira constatação que ele teve? Sou miserável. E tem uma dúvida: como eu me liberto desse corpo mortal? Irmãos, isso aqui é a chave do Evangelho. É muito simples. Eu não vou conseguir fazer o que é certo. Tentando fazer o certo, eu vou fazer errado. E aquilo que eu não quero fazer de errado, isso eu vou fazer. Quando Paulo percebe que é assim que acontecem as coisas dentro dele, e quando eu e você percebemos essa mesma coisa, a conclusão é o quê? Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo do pecado? Tem uma passagem em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 6, verso 9, diz assim, ó: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A convicção do miserável homem que nós somos é a porta da compreensão do Evangelho da cruz. Quando eu entendi, eu não tenho o que fazer. Agora, eu abro o meu coração e a minha mente para compreender o poder da graça de Cristo. Você entendeu? A convicção da nossa miséria, o reconhecimento da nossa natureza pecaminosa, nos coloca de cara com a graça. E a graça nos liberta. E aí, irmãos, Romanos 8:1 eu finalizo. Agora, se a Ina quiser chegar aqui só para a gente fazer uma oração final, pode chegar aqui. Agora que eu entendi que eu sou um miserável e que a graça de Cristo é suficiente, Romanos 8:1 diz: não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu vou me tornar libertino? Não. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, Deus viu a aflição de todos nós para cumprir a sua lei. Ele viu que casados com a lei nós estávamos sendo espancados. Mas Ele também viu que casados com Ele nós seríamos infiéis. Então o que Cristo fez? Ele disse assim: como um bom marido que eu sou, eu vou cumprir a minha parte de ser fiel a você. Mas como eu sei que você é uma noiva adúltera, eu vou cumprir a sua parte também. Foi da mesma forma que ele fez com Abraão. Quando Deus fez um pacto com Abraão, os pactos eram um animal cortado ao meio, e as duas partes passavam entre os animais. Abraão dormiu e Deus passou, porque ele disse a Abraão: você não vai conseguir ser fiel, mas se você crer em mim somente, a sua parte já está cumprida. Faz sentido para você? Então fica de pé nessa manhã. É o Espírito de Deus que nos faz andar segundo o seu Espírito e não segundo a carne.
A resposta à nossa miséria é Cristo. E agora não há condenação sobre nós. Antes éramos escravos, agora somos livres. Antes éramos devedores, agora somos herdeiros. Antes estávamos casados com a lei, agora nós estamos casados com Cristo. A lei é boa, mas me condena. A lei apela à minha carne, mas a graça me faz viver pelo Espírito. A lei me condena, mas o Espírito me liberta. Graças a Deus, porque a resposta está em Cristo. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa força, Ele é o sacrifício perfeito, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa salvação. O Evangelho é a boa notícia que aponta a obra de Cristo e que nos faz descansar na submissão do noivo que está liderando a sua noiva na sua direção. E esse noivo vai voltar. E nós teremos a maior festa de todos os tempos, as bodas do Cordeiro. E nós estaremos com Ele para sempre, desfrutando da sua maravilhosa presença. Mas hoje, irmãos, você precisa pensar no presente. O Espírito Santo de Deus está em você. E é Ele quem te faz caminhar no caminho da justiça. Aleluia.